Salve amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar aqui a respeito das declarações do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, referente ao massacre de civis por meio de carros blindados em Caracas. Se vocês gostarem das publicações, inscrevam-se no canal, curtam os vídeos e compartilhem. Vamos fazer o Planeta Integral crescer. Não deveriam ficar na frente dos blindados, diz Pepe Mujica sobre manifestantes na Venezuela. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, disse nesta quarta que os manifestantes venezuelanos não deveriam ficar na frente dos veículos blindados, quando perguntado sobre a violência que marcou os últimos 2 dias de protestos. Durante ato do Dia do Trabalho, em Montevidéu, um repórter perguntou ao político de esquerda, Pepe Mujica, o que ele pensava sobre as tanquetas da Guarda Nacional Bolivariana, grandes veículos blindados que têm sido utilizados na repressão aos protestos anti-Nicolás Maduro. Mujica respondeu, sem titubear, ao entrevistador. Os manifestantes não deveriam ficar na frente das tanquetas? O entrevistador ainda perguntou, quem foi que mandou fazer isso? Em sua opinião, Maduro? Mujica respondeu sem completar as frases. Se você sai para uma manifestação, se sai para a rua, o que dirige o blindado é obrigado a passar por cima? É assim que pensa Pepe Mujica? Vamos lembrar de um outro massacre, o massacre da Paz Celestial, para tentar fazer uma comparação entre ambos e uma conclusão final a respeito desse posicionamento do Pepe Mujica. O protesto na Praça da Paz Celestial, em 89, mais conhecido como Massacre da Paz Celestial, ou ainda Massacre de 4 de junho de 89, consistiu em uma série de manifestações lideradas por estudantes na República Popular da China, que ocorreram entre os dias 15 de abril e 4 de junho de 89. O protesto recebeu o nome do lugar em que o Exército Popular de Libertação suprimiu a mobilização, a chamada Praça da Paz Celestial, em Pequim, capital do país. Os manifestantes eram oriundos de diferentes grupos, desde intelectuais que acreditavam que o governo do Partido Comunista era demasiado repressivo e corrupto, semelhante ao da Venezuela, a trabalhadores da cidade que acreditavam que as reformas econômicas na China haviam sido lentas e que a inflação e o desemprego estavam dificultando suas vidas. Sempre a questão econômica é preponderante. Os protestos consistiam em marchas, caminhadas pacíficas nas ruas de Pequim. Devido aos protestos e às ordens do governo pedindo o encerramento destes, se produziu no Partido Comunista uma divisão de critérios, de opiniões, sobre como se deveria responder aos manifestantes. A decisão tomada foi suprimir os protestos pela força, no lugar de atender suas reivindicações. Em 20 de maio, o governo declarou a lei marcial e, na noite do dia 3 de junho, enviou os tanques e a infantaria do exército à praça para dissolver o protesto. Diga-se de passagem que, na Venezuela, não há até o momento, lei marcial nenhuma. As estimativas das mortes civis variam de 400 a 800, segundo o New York Times, de 2.600, segundo a Cruz Vermelha Chinesa, e de 7.000, segundo os manifestantes, que normalmente superestimam os números. Os números de feridos é estimado em torno de 7.000 a 10.000. Diante da violência
o governo empreendeu um grande número de arrestos para suprimir os líderes do movimento. Expulsou a imprensa estrangeira, normal, o que faz Maduro o tempo todo, inclusive com jornalistas até da Zero Hora, aqui em janeiro, que foram apreendidos, né, em Caracas. E controlou completamente a cobertura dos acontecimentos na imprensa chinesa, o que também faz Maduro. A repressão do protesto pelo governo da República Popular da China foi condenada pela comunidade internacional. No dia 4, os protestos estudantis se intensificaram muito. No dia 5 de junho, um solitário jovem invade a Praça da Paz Celestial e, anonimamente, faz parar uma fileira de tanques. Esse jovem ficou conhecido como o Homem dos Tanques. Ficou famosa essa cena, que foi filmada e fotografada por um fotógrafo da Associated Press. Enquanto no dia 27 de abril de 2019, agora recente, acontecia em Pequim a abertura do segundo fórum da Rota da Seda, a famosa Rota da Seda que liga a Ásia à Europa, com toda a pompa e circunstância e a presença de representantes de mais de 100 países, em Hong Kong, reabria um museu do qual a China não dá nenhum destaque, o que lembra o massacre da Praça da Paz Celestial em 89. Após vários anos fechado, a Aliança de Hong Kong, em apoio aos movimentos democráticos na China, conseguiu comprar uma sede para exibir e lembrar os sangrentos incidentes que encerraram as manifestações estudantis em 89. Se não lembrarmos o passado, perderemos a perspectiva do nosso futuro, argumenta o presidente da aliança, Albert Ho, durante o discurso de inauguração. Lembrar o passado é estudar a história, é fazer história. A que se refere Pepe Mujica? Não importa o quão grande seja o poder da tirania e da tempestade, continuaremos avançando. Não vamos parar. Lutaremos até o fim, declarou Albert. Voltando a Caracas. Ao menos 2 pessoas morreram e 78 pessoas ficaram feridas na Venezuela na quarta-feira, em decorrência dos confrontos entre manifestantes contrários ao ditador Nicolás Maduro e as forças leais ao regime, informou a Assembleia Nacional, cujo presidente é o Juan Guaidó. Segundo a deputada Manuela Bolívar, 89 manifestantes foram detidos pelo regime em todo o país. Na terça, outros 150 pessoas tinham sido presas. Outras 150 pessoas tinham sido presas. Ainda de acordo com a parlamentar, protestos ocorreram em 397 pontos do país e as forças do regime reprimiram 23 desses pontos. Interessante nós recordarmos uma outra declaração de Pepe Mujica de fevereiro que diz o seguinte: no início de fevereiro, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, de novo, afirmou em entrevista ao serviço de notícias em espanhol da BBC que, para evitar essa crise na Venezuela, termine em uma guerra civil, é preciso haver eleições gerais no país. Ora, eleições gerais no país com o governo do Maduro no poder totalmente aparelhado, né, no sistema judiciário, no sistema eleitoral, é uma piada. Embora ele tenha mantido uma relação, ele, Mujica, próxima com o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que morreu em 2013, Mujica evita se posicionar sobre Nicolás Maduro. É assim, né? A esquerda, ou ela está apoiando, ou, no máximo, ela emudece, não fala nada. E completa o Mujica dizendo o seguinte: entretanto, na ocasião, Mujica reconheceu que o regime venezuelano
prejudicou a esquerda na América Latina. É bem o tipo de crítica. Parte da esquerda, diz ele, não aprende as lições da história, segundo Pepe Mujica. Parte da esquerda não aprende as lições da minha história. Quer dizer, ele fala para os outros. Não, senhor Pepe Mujica. Não é apenas parte da esquerda que não aprendeu as lições da história. O senhor também não aprendeu nada com o massacre da Paz Celestial em Pequim e com o massacre em Caracas de civis desarmados que protestam contra governantes comunistas tiranos. Maduro provocou uma inflação que deve chegar esse ano, em 2019, segundo as previsões, a 10 milhões por cento, com 44% de desempregados, uma recessão continuada por 5 anos, que gerou mais de 2 milhões de refugiados para os países vizinhos da América, que fogem do desemprego e da miséria. Agora, não tendo com que alimentar as pessoas que saem desesperadas para as ruas, Maduro decidiu assassiná-las, passando por cima delas com os carros blindados. Diga-se de passagem que as Forças Armadas da Venezuela têm um dos maiores e mais bem armados exércitos do continente. Em 2015, só para a gente ter uma ideia, o país tinha mais de 123 mil militares em suas fileiras, que seriam 515 mil se nós considerarmos também os milicianos. Com um orçamento anual de 4,5 bilhões de dólares, ou seja, 17,5 bilhões de reais por ano, o que seria suficiente para distribuir Bolsa Família para 27 milhões de pessoas nos moldes brasileiros, o que resolveria o problema da fome no país. No Brasil são 30 bilhões de reais distribuídos, que atende mais ou menos a 45 milhões de pessoas. 4,5 bilhões de dólares na Venezuela, em gastos militares, representa em torno de 2% do PIB da Venezuela em 2015, o que é muito elevado. No Brasil, os gastos militares representam 1,3% do PIB. No México, 0,9% do PIB. Na Alemanha, 1,2% do PIB. Só para a gente ter uma ideia comparativa, o quanto ele investe nas Forças Armadas, ao passo que a população está morrendo de fome. Né? Em suma, o senhor Pepe Mujica também não aprendeu nada com a história, pois está enclausurado na bolha da hipocrisia comunista. Aliás, é bem típico de governantes socialistas provocarem o caos social, político e econômico e, ato contínuo, culparem as vítimas que ousam sair às ruas para protestar. E assim, o protesto pacífico das vítimas é o pretexto, o ardil desse ditador sanguinário Nicolás Maduro, que, com o aplauso de mujicas e petistas como Gleisi Hoffmann e Paulo Pimenta e tantos outros, massacra a população inocente que já era exterminada pela miséria e agora passa a ser também esmagada no asfalto pelas colunas de veículos blindados das forças de repressão bolivarianas. É isso, amigos. Por hoje, era isso. Obrigado.